Pessoal, agora entrando no outro módulo aqui da plataforma, o outro que a gente falou é o e-analista, seu analista ali que está sempre disponível, te alertando no Telegram, te mandando notificação do que mudou nas teses. Agora é o seu e-alocador, para olhar mercado, ver o que está acontecendo, como que estão questão de rotation, etc. Então aqui a gente tem esse dashboard inicial, que é para dia a dia, ver como que minha carteira aqui, o Stuart é o rei dos ETFs aqui do Brasil, a gente montei a carteirinha dele aqui só com os ETFs de bolsa. Então a gente consegue ver variação, o que está subindo, o que está caindo. Tem o heatmap também por setor, então, setor de material básico, eu consigo vir aqui, clicar, ver dentro do setor de material básico como que estão os múltiplos lá dentro, então eu consigo ver, aqui olhando, Suzano me parece bastante barata versus outros, bem visual mesmo, consigo aumentar também para ver esses que estão pequenininhos aqui. Então é bem um overview de mercado nessa primeira tela. Tem heatmap, tem toda a parte de fatos relevantes da CVM, então eu pego lá, assim como você recebe a notificação no Telegram, aqui dentro do aplicativo você recebe a notificação ali em cima e aqui eu já tenho todo o resumo do fato relevante, o que aconteceu, etc, tudo já tratado por IA, para você nem ter que abrir, li aqui, vi o negócio, achei legal, venho, baixo, já salvo o PDF, consigo puxar aqui basicamente tudo da CVM sem ter que entrar em site de RI, a ação começa a cair, será que saiu um fato relevante? Não, aqui você já recebe direto da CVM, tá? Em menos de 5 minutos, tá no nosso sistema já processado por IA, e também a nossa parte de conteúdos, tal, do plano fundamentalista, que do IA Locador aqui é uma merrequinha, R$20 por mês, você tem acesso a todos os nossos relatórios, vídeos, tudo que a gente faz aqui na BH. Aqui a gente consegue ver também a distribuição da nossa nota qualitativa. Aqui você vai ver que 2.8 para baixo está tudo de vermelho, que a gente evita um pouquinho olhar, que a gente tem poucas empresas, se você comparar no total, acima desse 2.8. Acho que o nosso universo... Esse aqui é o número de empresas. É o número de empresas por nota. A gente chega quase numa distribuição aqui quadrada aqui, né? Você vê que é muito difícil você estar ali em cima, você ser uma empresa de qualidade. A gente estava conversando aqui antes sobre ETF, você vai ver que aqui tem uma busca rápida também. O Stuart colocou o Gov11, o que ele falou, pode repetir. Empresa com governança... Supera o Ibovespa na grande maioria das vezes. É engraçado, né? Eu não lembro qual foi a última vez que eu rodei esse gráfico, mas quando a gente olha num prazo bem longo, né? Empresas de dividendos e empresas com governança superam o Ibovespa, porque primeiro o Ibovespa é um índice ruim, né? Um índice contracíclico, ele compra o que está subindo e vende o que está caindo, e as empresas de governança muitas vezes têm essa governança melhor e isso se traduz num desempenho melhor no longo prazo. E dividendos é a mesma ideia. Então, quando a empresa é sólida e ela paga dividendos, significa que ela está pelo menos acima da média e no longo prazo ela costuma superar o Ibovespa em prazos longos, né? Talvez não em todas as janelas temporais, mas em janelas mais longas assim, a gente normalmente, na média, consegue superar o Ibovespa. Aqui na janela de 5 anos ele está seguindo o Ibov bem à risca, o Gov11, mas a gente consegue ver assim, que pelo menos você está comprado na parte boa do Ibov, né? Não vai ter empresa sem governança, etc. E o mercado mudou muito também, nos últimos 5 anos, né? Eu lembro que a última vez que eu olhei, eu estava pegando dado desde 2010, por exemplo. Então, num prazo realmente muito longo, fez uma diferença bem grande na análise. Perfeito. A ideia é que você já falou de backtest e tal, eu falei, aqui você quer olhar como é que performou nos últimos 5 anos, como é que tá? Já entrega o backtest aí. O backtest dentro dessa aba de carteira. Aí, saindo um pouquinho do dashboard, tá, gente? A gente tem tudo da plataforma consolidado aqui dentro. A gente tem um ranking para você fazer seus filtros, etc. Então, quero achar as deep value mesmo. O que está com PL baixo, nota qualitativa boa, que vamos nos filtros. PL até 10, preço-valor patrimonial até 0,8 e dívida líquida e EBITDA no máximo de 3. Nesse filtro, tem 3 ações hoje no Brasil. Banco do Brasil, Asas e VTRU. Asas, a gente tem um ponto qualitativo ali relevante, do pessoal tá trocando diretoria, etc. Então o mercado tá pesando um pouquinho na ação. Então a gente consegue, dividendo saudável, qual empresa que é boa, que tem minha nota, vocês vão ver que todos os filtros a gente usa a nota qualitativa no mínimo de 2,8. Então, quais empresas são boas pagadoras de dividendo que eu posso comprar
e esquecer, né, fazer esse compounding, dividend yield acima de 8, com ROI acima de 10 e dívida líquida EBITDA até 2,5%. E aqui você pode fazer também seus filtros personalizados, etc., olhar da maneira que quiser. E a gente já tem aqui, imagino que vocês devem estar com dúvida, o que são essas imagens, né? Essas imagens são basicamente a outra ferramenta, que é o radar, que a gente consegue ver especificamente quais são as oportunidades, o que tem de oportunidade no mercado. Reprecificação, qual que é o momento, o que me leva a uma empresa ser reprecificada? Crescimento de lucro. Se a empresa cresceu o lucro, já entra no meu radar, primeiro radar. Está crescendo o lucro, com valuation ainda um pouquinho contido. Distorções de valuation. Se o meu preço-lucro da empresa está 50% abaixo da média do setor, provavelmente tem uma distorção ali dentro. Eu posso dar uma olhadinha, provavelmente tem uma distorção. No PEG Ratio, a gente basicamente olha quanto que a empresa está crescendo de lucro versus o que o mercado está precificando de risco de crescimento. Então, eu consigo ver que tem empresas que estão com PEG de zero, então ela está crescendo pra caramba e o mercado ainda não está colocando essa simetria dentro da conta. O PEG Ratio abaixo de 1, top, deveria ser para todos os investimentos que a gente faz em empresas de crescimento. E para a parte de small caps ignoradas, a gente olha basicamente o crowdiness dela, que é quanto que o volume dela no curto prazo subiu versus a média histórica, ou se caiu. Então, se está caindo, provavelmente está meio esquecida ali, com liquidez baixa, etc. E a parte de risco, que não pode faltar, tem que olhar também, a empresa está alavancada, se a empresa está com o lucro caindo, tal, eu já fico no risco. Aqui, eu acho que a nossa carteira está só com o Gov11 lá, não, mentira, está com a minha carteira, coisa. Eu consigo ver, filtrando pela minha carteira, o que eu tenho? Tem distorção de valuation, tem reprecificação, tem small cap ignorada, as empresas estão com PEG ratio aceitável para o nível de crescimento, mas eu tenho algumas empresas aqui também no nível de risco. Aí eu já tenho que olhar no detalhe cada uma para entender, eu quero tomar esse risco efetivamente? Ou quero deixar isso de lado? Então, é um radar aqui para a gente entender o que tem de risco na carteira, etc. E aqui embaixo a gente consegue ver setorialmente como os setores estão andando dentro da bolsa. Porque a gente sabe que, aqui vamos pegar o longo prazo, energia, em 12 meses, tá no year to date, nos 6 meses, o top 2 setor aqui em todos. Se eu for no curto prazo, no dia, já começa a cair. Então, eu consigo ver esse rotation, longo prazo versus curto prazo, o que está acontecendo com o setor, e identificar isso. É muito que... Qual que é essa janela? No longo radar. Prazo, um ano, e no curto prazo? 1 ano, year to date, 6 meses, eu consigo pegar aqui construção. O setor de construção estava bem em voga aí nos últimos tempos. Curto prazo, já consigo ver, nos 7 dias e mensal. 7 dias já começou a cair. Então, será que o mercado começou a vender esse setor para comprar outras coisas? Na outra ponta também, vamos pegar aqui setor de consumo cíclico. Está caindo, está no bottom aqui de tudo. Continua do bottom, provavelmente fica ali na mesma coisa. Então, a ideia aqui é justamente identificar esse rotation quando ele começa a acontecer para você entrar. É um pouquinho mais de momentum, menos qualitativo, mas querendo ou não, para a gente fazer uma alocação ativa, a gente tem que olhar todos esses pontos, tá? E aqui tem uma parte de ranking, está filtrado pela carteira também, empresas como Bom ROI, Bom Yield, se está crowded, não está. Então, aqui é basicamente um radar, para você não ficar muito perdido aí no que está acontecendo no mercado, ele já te dá estratificado, tá?